referência aqui para fazer aquele jogo nosso. Ah, tá, não, eu realmente não sei, eu não me lembro de ter, dou uma conferida depois, eu não me lembro de ter recebido. Mas eu achei que estava mais ou menos tranquilo, porque na última videoconferência a gente fez um ajuste não linear, passo a passo, no estúdio, né, no RStudio, durante a videoconferência. Como ela foi postada depois, no mesmo dia até, eu achei que ela pudesse servir de guia. Mas seja como for, eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês, um scriptzinho, né, tanto para ajuste linear quanto para ajuste não linear, que fosse mais facilitado, você só colocasse os dados ali e ele te disporia as análises automaticamente, né? Então eu montei isso, acho que eu montei foi ontem, anteontem que eu montei, e vou disponibilizar para vocês agora. Isso pode ajudar também, inclusive, na atividade. O que está por detrás da ideia é assim: você pega seus dados e importa os seus dados. Então tem essa necessidade de você importar os seus dados. É aquela historinha lá da vírgula, do ponto que a gente já discutiu, né? Então você importa os seus dados a partir de uma planilha. E uma vez que seus dados estejam lá, você só diz, ó, meu dado é esse aqui, o meu X é esse, meu Y é esse, calcula para mim. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês, então, posso abrir essa videoconferência, invertendo um pouco a ordem, mostrando isso e tentar recuperar essa informação, então, da atividade de inibição, né, que vocês falaram aí que tiveram dificuldade para colocar a velocidade. Tá, então vamos por partes. Eu vou compartilhar a tela agora. Vou compartilhar a tela agora. Como eu abri tudo que eu queria abrir, eu acho que eu consigo compartilhar a tela total. Tela total. Tela total. Se a partir desse momento alguém não estiver vendo a tela total, me dá um toque, senão eu vou partir do pressuposto que está todo mundo vendo a tela. Tá? Então vamos lá, a gente está aqui, né? No curso, aí tem essa atividade aqui, né? Diagnóstico de modelo de inibição e determinação de KI, né? Bom, estou partindo do pressuposto que vocês estão me escutando também, né? Então deixa eu abrir. Tá, essa atividade aqui, não é? Isso. Beleza. Tá. Então, me explica então a dificuldade. Não sabe aonde, você não soube onde colocar, vocês tiveram dificuldade em encaixar a velocidade? A velocidade. Tanto a controle quanto a velocidade. Porque assim, ó, a gente, pelo que eu entendi lá no gráfico, tem a parte que tem a velocidade e tem a parte do substrato. Duas curvas que vão surgir, uma seria a inibidora, e depois, em cima dela, surge a curva controle. Então, eu tinha que ver se era competitivo ou não competitivo. Tá. Na hora de jogar esses dados, eu não consegui dar esses encaixes. Só. Não bati o substrato com a velocidade. Porque assim, é como se você tivesse também numa planilha como Orange ou essas outras planilhas comerciais. Você vai fazer uma análise por vez. Isso, a gente tentou separar o substrato primeiro com o controle, depois o substrato da primeira com o inibidor. Só que mesmo assim não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Bom, eu conversei com a menina, estou tentando quebrar a cabeça, ver como que a gente conseguia encaixar esses dois. Tá. Só que eu consegui entender que se for uma controle, dependendo das vezes, ela consegue ser competitiva. Agora, se for uma inibidor, ela não é não competitivo, mas mesmo assim eu não consegui. Vamos ver. O modus operandi, eu não sei nem se eu desenho aqui no quadro, porque eu acho que vai parecer meio óbvio demais, né? O modus operandi seria fazer... Vamos ver se a gente está falando a mesma língua, né? Deixa eu tirar aqui o mouse, senão ele vai... Ô José. Oi? Daqueles que você colocou 4 scripts pra gente, né? Eu não lembro, mas pode ser. Tudo bem, eu confirmo. Você colocou do Fumarato, um chamado Inib Limburg, alguma coisa assim. Tá, é do duplo recíproco. Então, aqui, ó, scripts do R. Pra gente desenvolver essa atividade aí, tinha algum específico que precisava utilizar? Não, na verdade vocês teriam que recuperar aquela informação do não linear que foi discutido bem para trás. Porque esses aqui foram os scripts que a gente utilizou na videoconferência
passada, né? Porque assim, se você vai, eu quero ver que eu não entendi direito, ou quero fazer um cálculo, eu quero mudar os parâmetros para ver como é que fica, é mais para estudo mesmo. Esses scripts, eles não permitem a você executar a atividade. Por quê? Porque se a gente abrir esses scripts, eles partem do pressuposto que você tem que carregar um determinado dado. E esse dado é o dado da inibição do fumarato, da inibição do outro material, né? Então, na verdade, talvez até, eu acho que nesse ponto, eu até falei com vocês, porque se eu tivesse dado os arquivos em CSV, né, os arquivos de planilha, para reprodução desses dados, isso eu fiz por burrice, viu? Não foi por maldade, não. Eu falei, eu não vou passar os dados para eles fazerem, não, vou passar só o script. Não, foi burrice mesmo. Porque se eu tivesse passado o dado em si, daria para reproduzir. Mas se tivesse também ido na videoconferência vai aparecer lá aquela tabela de dados, seria dá uma pausa na videoconferência, copia aquilo numa planilha e tenta jogar. Mas tudo bem, não tem problema. Então, o nosso foi esse, porque a gente tentou fazer atividade em cima desses scripts aí. Como colocar o dado, né? É aquela história. Isso eu vou ilustrar agora com scripts que eu vou mostrar para vocês, que podem ser, eu acredito que vão ser úteis para vocês fazerem essa atividade, até a atividade anterior, para quem teve dificuldade, porque também envolve ajuste linear, ajuste não linear, e que mais mesmo? Assim, e dentro daquela lógica que eu já comentei com vocês, né, de poder utilizar isso para a atividade bancada de vocês, fazer análise dentro, né, como se você estivesse puxando dado para fazer uma análise em Excel, por exemplo. Então beleza, então entendi. Quer dizer, a dificuldade deve ter surgido em função disso. A tarefa necessitava que você colocasse uma coluna de dados de substrato, uma coluna de dados de velocidade e exportasse isso para o RStudio, para o RStudio pegar normalmente como esse atributo aqui, né, CSV, que ele consegue importar, ou mesmo como TXT, mas CSV ele consegue importar, melhorzinho. Tá? E ele consegue importar para Excel também. Eu não sei se algum de vocês já tentou. Quando você vê o RStudio aqui, ó, você tem import dataset aqui, tá vendo? E aqui você tem from Excel. Tá? Aí quando você dá esse from Excel aqui, aí no meu ele já tá até, vamos dizer assim, programado, por assim dizer. Ó, eu posso tentar vir aqui no browser e localizar um arquivo que eu tenha de Excel, que seja uma planilha só, que ele vai puxar. Então isso pode ser uma coisa também interessante para vocês. Vocês usam bastante o Windows. Então, ao invés de ficar pegando CSV, que é isso aqui, e aí tem aquela dificuldade de vírgula e ponto, você vem aqui em importar por Excel. Por que eu não mencionei essa coisa óbvia antes, né? Se você der isso aqui no seu computador agora, ou quando você vier fazer, ele vai falar assim, tá faltando pacote, lembra da história do pacote? Tá faltando o pacote tal para instalar, tudo bem? Aí você fala, não, instala. Cara, demora uns 40 minutos para instalar esse pacote. Não importa a velocidade do computador, demora uns 40 minutos para instalar. E ele assusta, porque ele vai, ele finge que vai fechar, não fecha, abre aqui janela, desce e tal. Ai. É apertar esse botão e tomar café, esquecer. Tá? Porque na hora que você tiver esse tipo vamos dizer, de janela, aí você consegue pegar material do Excel. Por quê? Porque ele pega essa aqui, ó, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, library é a biblioteca, é o pacote, por assim dizer. Então ele pega esse pacote aqui, na verdade é biblioteca, não é pacote, é biblioteca mesmo. Ele pega esse pacote que é ler XL, né? Ler Excel. E a partir disso ele faz uma série de comandos automáticos, se você não precisa se preocupar, e que ele vai importar os seus dados. Tá certo? Por uma questão, vamos dizer assim, de bom senso, eu não vou usar esses dados da atividade para fazer o ajuste utilizando o script, mas eu vou utilizar outros dados. Então eu entendi o problema. O problema foi que vocês não tiveram como importar os dados para executar, não é isso? A gente utilizou aqueles scripts lá e foi colocando manualmente. Mas manualmente numa planilha? Manualmente aonde?
Na raça mesmo, aqui no R? Foi. Ah, tipo assim, é S igual a C, né? Aí abre, 1, 2, entendi. E mesmo assim ele não encarou? Não. Tá. Porque não tinha um local para colocar a velocidade. Pelo Se tivesse script. velocidade, eu acho que dava série aquela curva, a curvazinha. Não, mas o local para colocar a velocidade você faz igual S, você faz assim, ó. V igual a C, vai lá, 1, 2, pá, entendeu? Essa é a... Isso, só que a gente colocou o V embaixo, né, Milena? A gente colocou embaixo, né? Abriu a duplinha e colocou ele. Só que se o gráfico mudava, ele não ficava do jeito competitivo e nem competitivo, ele dava um gráfico totalmente louco. Totalmente louco? É. Isso fazendo o comando plot S,V. Sim, Tá. tinha esse comando mesmo. A gente acho que usou também. Tá. Estranho, não sei. Estranho. Eu tô aprendendo umas coisas também, não é? Nesse estúdio, que é o seguinte, a hora que a coisa começa começa a encrencar, você vem aqui, ó. Tá vendo limpe os objetos do seu trabalho. Aí ele limpa tudo que tá aí, e tipo assim, ó, você clica aqui e fala, você quer limpar? Pum, aí ele limpa. Nesse momento que ele limpa, ele não te permite confundir mais os objetos, porque, por exemplo, se tiver um S, se estiver trabalhando com um S lá qualquer, que tem 5 pontos, e agora você pegou mais um outro S que tem 10, e você não avisar para ele que você mudou de S de 5 para 10, ele pode dar confusão e na hora de fazer o plot, ou ele não faz, que ele fala, ó, meu Y está com 10 pontos, meu X está com 5. Ele não sabe o que fazer, ou então ele faz errado. Isso é aquela história, né, cara? Eu não estou oferecendo o RStudio para vocês assim, falar, gente, isso aqui é muito melhor do que tudo que vocês já viram. Não, ele vai ter uma série de pedra no sapato, e aí vai depender do tipo de trabalho que você tem na tua bancada, no desenvolvimento da tua pós-graduação, se vale a pena ou não utilizar isso como uma ferramenta, né? Eu tenho uma visão clara que ele é uma ferramenta muito completa e muito mais completa do que ferramentas comerciais que existem por aí, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver a partir da semana que vem, chama-se termodinâmica, que a gente vai começar a estudar semana que vem, tá? Biotermodinâmica. Cara, termodinâmica é assim, não importa como é que você... a toda ação há uma reação contrária, também tem a ver com a física clássica newtoniana. Se você tem um determinado pacote que é muito legal, pode ter certeza que ele vai ter umas porcaria lá que vai te dar trabalho, não tem jeito. Isso é uma coisa que dá trabalho mesmo nele. Nisso, por exemplo, um Excel, você visualiza mais fácil, você coloca os dados mais fácil, você plota mais fácil. Agora, para você fazer análise não linear no Excel, cara, eu conheço artigo publicado, que o cara publicou um artigo científico no estrangeiro, como fazer um ajuste não linear no Excel. Tamanho assim, e era assim, um modelo do Excel que era aquele era o modelo, não dá para mexer em nada, mexer em alguma coisa aqui ele já não faz também, tá? Mas 10h21, vamos fazer o seguinte então, eu vou usar o script que eu montei para mostrar para vocês como ele pode ser utilizado, tanto linear quanto não linear, tá? E que está inclusive aberto aqui, ó. Eu tenho que mudar os nomezinhos, porque são versões, né? Esse aqui está como script linear 2, esse aqui não linear. São scripts um pouco mais sofisticados do que eu mostrei para vocês. Vou deixar eles disponíveis no Moodle, não posso esquecer disso, né? Moodle Script, senão não adianta nada, né? Moodle Script, ou letrinha maledeta, Moodle Script. E a partir desses scripts, acho que vai dar para vocês incorporarem os dados, tá bem? Então vamos pensar, por exemplo, uma análise linear. Pode ser? Uma análise linear. Na verdade, eu montei o script. Vocês estão enxergando essa tela legal? Quer que aumenta a fonte? Eu consigo aumentar a fonte. Tá bom. Tá bom? Pelo menos para mim tá bom. Tá bom assim, professor? Então, beleza. Esse script eu montei para regressão linear, polinomial. Então, você pode fazer ajuste polinomial e pode fazer, inclusive, regressão múltipla. Regressão múltipla, alguns de vocês vão se deparar com isso quando vocês fizerem nas suas dissertações ali, a tal da análise de curva de superfície. Eu sei que um ou dois de vocês vão ter que fazer isso. É quando você tem, por exemplo, pH, temperatura, concentração, e você tem velocidade, ou você tem quantidade de biomassa resultante,
quantidade do processo fermentativo. E aí você quer fazer uma análise simultânea nesse processo, dessa situação. Nominalmente você tem pHs diferentes, você tem temperaturas diferentes e concentrações diferentes e tem como resposta, a variável resposta, ou seja, o seu Y, sei lá, o produto fermentativo. Então você tem X1, X2, X3 e um Y. Isso é o que se chama de regressão múltipla. O que se chama de análise de curva de superfície de resposta nada mais é do que uma regressão múltipla. Tá? Só que ela é muito bonita, dependendo do programa que você utiliza. Se não me engano, a Daniela Hirata usa um programa chamado Estatística, que é um programa perfeito, caro pra caramba, mas ele é perfeito, faz umas curvas tridimensionais belíssimas. A base disso tudo são modelos lineares. O que é um modelo linear? A gente já discutiu, só insistindo. É um modelo no qual você tem a variável dependente, os parâmetros todos no numerador, vamos dizer assim, independentes de x, né? Então, y igual a mais b vx mais c vx ao quadrado, mais, entendeu? Onde o x está linearmente dependente, o seu parâmetro a, b, c, d está linearmente dependendo de x. Quando é não linear? Quando fica uma coisa doida, igual a equação de Michaelis-Menten ou a equação de interação ligante-proteína. Você tem a constante de Michaelis-Menten e fica no denominador da equação. Então, ela não segue linearmente o parâmetro de concentração substrato, no caso, né? Então são essas situações. Bom, o script ele está montado assim, deixa eu me cronometrar aqui mais ou menos, mas tá beleza. Você insere seus dados aqui, tá bem? Você define os parâmetros de ajuste aqui, esses parâmetros de ajuste você pode colocar um peso. O que é um peso? Um peso, quando a gente discutiu, por exemplo, o duplo recíproco lá em Iverberg, mesmo quando a gente discutiu interação ligante-proteína mais cedo, eu mostrei para vocês alguns scripts, a gente ilustrou, tivemos videoconferência disso, no qual, dependendo do que você pegar para fazer a linha reta, os parâmetros que você pegar x e y para fazer a linha reta, você pode ter um espalhamento de pontos. Então, por exemplo, a gente viu que você tem um espalhamento no duplo recíproco, que é o Lanier-Burke, em cinética, você tem lá, né, eu vou desenhar aqui. Eu tô com a tábua digitalizadora aqui, velho. Pô, eu vou ficar passando no papel. Você tem lá o duplo recíproco assim, né? 1 sobre S e aqui 1 sobre V, que eu acho que faz parte da atividade de vocês, né? Se fizer o duplo recíproco, ele faz uma coisa assim, né? Aí é belezinha, que você pega 1 sobre Vm, né? Aqui a inclinação você pega Km sobre Vm, tranquilo. Só que tem um detalhe, os erros no duplo recíproco, eles aumentam desse jeitinho aqui. Então, se você fizer um duplo recíproco, você tem, vamos dizer que você tem um ponto lá, você tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui e tem um ponto aqui, tá? Se você fizer a reta, como a reta foi mostrada aqui em branco, vou colocar a tela em azul aqui, ó, tá errado. Porque você fez essa reta partindo do pressuposto que o espalhamento dos erros são iguais, e não são. Os erros eles vão aumentando. Olha o tamanho do erro aqui. Por que o erro vai aumentando? Se você observar um duplo recíproco, se aqui está um valor muito grande no eixo, é porque o S é pequenininho. Se aqui está um valor muito grande no eixo, é porque o V é pequenininho. Então, quando você tem a maior possibilidade de erro, baixa concentração e baixa velocidade, é onde você surge aqui com uma barra de erro gigantesca. Aí vem a noção de peso. O peso tende a nivelar esse duplo recíproco para que ele fique alguma coisa assim, ó. Você tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Na hora que traçar essa reta já é traçada de forma ponderada, tá? Então daí a necessidade do peso. Apagar a lousa. Porque essa lousa também não vai ter nenhuma noção de deixar ela aí. Então nesse sentido, você pode colocar o peso aqui. Estatisticamente, um peso que você coloca é esse peso aqui, ó. Primeiro você define um determinado erro, tá? Então, você pode definir uma coluna de erro. Até se você definir a coluna de erro aqui, deixa eu ver. Isso, ó. Erro, uma coluna de erro vai ser igual a, por exemplo, err, pode ser assim, err. E aí quando ele chegar aqui no peso, ele vai definir, isso aqui, existem vários pesos que são colocados para nivelar essas variações
de desvios. E o peso que está colocado aqui como 1 sobre o desvio padrão ao quadrado, ou erro padrão ao quadrado, ou o que você obteve de bancada como ele é muito bem utilizado, inclusive ele faz parte como operação padrão no pacote do Orange e do Sigma Plot, se não me engano. O peso de correção é esse peso padrão. Escolhe uma cor de linha e inclusive você pode trabalhar com subconjunto, tá? Então vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo que eu estava trabalhando ontem. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho Van Hoff. Acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu procurar aqui. Ih, meu Deus, o que aconteceu aqui? Foi embora. Ixi. Always on top, não. Always on top. Roll down. Beleza. Deixa eu pegar o dado aqui para ver se eu acho o dado. New KD. Van Hoff, só um momentinho aqui, peraí. Esse aqui, acho que esse aqui é capaz de pegar. Esse aqui pega. Vou importar esse dado aqui, ó. Deixa eu mostrar como é que eu fiz essa operação lentamente, né? Tá vendo? Tá como CSV aqui, tá vendo? É um arquivo que tá como CSV, tá? Aliás, esse aqui é um arquivo que tá como CSV, tranquilo, tá certo? É que a caneta tá. Agora que eu entendi o que aconteceu. A caneta fica em cima da tábua digitalizadora, o mouse não entende, briga com a caneta. Mas aquela história, você pode, se você tiver um arquivo de Excel e já tiver instalado, você vem pelo Excel aqui. Mas beleza. Aqui, então vamos repetir a operação. Eu importo o dado. Primeiro ele me dá uma prévia desse dado aqui, né? Então ele me deu uma prévia desse dado. Isso aqui é um X, tá? Isso aqui é um Y, não precisa prestar atenção no que significa isso. Aí eu importo esse dado aqui, ó. Importei, está aqui importado. Agora eu quero fazer uma regressão linear neste dado aqui, tá bem? Então eu venho aqui na regressão linear, vou até dar um nome diferente para ela aqui, para não confundir com o meu trabalho anterior. Vou colocar script linear VC do dia 19 de junho. Primeira coisa, apesar de eu ter colocado o dado na tabela aqui, como o Excel faz, os outros programas fazem, você não precisa mais se preocupar, o R é chato e você precisa se preocupar. Essa é uma chatice. Você precisa carregar esse dado. Né? Num outro aplicativo, isso aqui já estaria, já está lá. O que você faria num aplicativo como o Orange? Você selecionaria, já viu isso? Você seleciona assim o X, o Y, aperta um cliquezinho lá, um íconezinho, ele faz o gráfico automático. No RStudio não é assim. Você precisa taxar o dado. Carregar o dado. Qual que é o nome do meu dado? Van18. Van18K. Esse é o nome do meu dado. Beleza. Qual que é o X? O X é o invt e o Y é esse negócio. Acho que até tá lá. Tá, ó, invt tá K, né? Aqui é K. Beleza, aqui é K. Aqui não tem erro, tá vendo? Eu não tenho uma coluna de erro, então eu não preciso trabalhar com peso. Quando você não precisa trabalhar com peso, você só deixa como null. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, null se não houver, você deixa como null. Então, mas eu posso deixar aqui como erro, se eu tivesse uma coluna de erro, acho que eu coloquei isso aqui de propósito, porque esse script ele permite você fazer isso, né? José? Oi? E como eu vou saber se tem erro e se não tem erro? Como você vai saber? O seu experimento vai te dar essa informação. Você vai fazer um experimento em triplicata. Você vai ter a média do seu resultado e normalmente um desvio padrão, um erro padrão, um erro médio. Erro médio é quando você, em vez de fazer triplicata, você só faz duplicata. Ainda assim, é mais chato publicar com valores chamados de erro médio, é mais raro a gente ver, mas a gente vê com triplicata desvio padrão, né? Ou erro padrão. Então é você que define isso, não é o programa, não é o seu experimento, tá? Se você fizer o experimento uma vez só, não tem erro. Agora vamos dizer que você vai lá medir a massa do processo fermentativo em 3 tubos de ensaios diferentes. Aí você já tem uma média, um desvio padrão, entendeu? Então isso é uma coluna que você geraria. Quer ver? Tá. Então para as atividades geralmente não vai ter erro. Não, para atividade não tem erro. Aqui quando a gente voltou para atividade aqui, ó,
aqui só tem o valor da velocidade, não tem uma coluna de erro, então não precisa se preocupar com isso. Eu só vou deixar aqui o erro para que você, vou até colocar aqui assim, ó, variável independente, variável de desvio. Variável de desvio. Então a única coisa que você faz é isso, você carrega aqui e define que quer ser o x, que quer o seu y. Tá? Isso aqui não tem problema você deixar desse jeito, porque ele não vai computar essa informação, ele só vai computar essa informação se eu, por exemplo, trabalhasse com esse erro aqui. Deixa desse jeito. Então a única coisa que você vai, novamente para não ficar muito confuso, né? Ou mais confuso, você vai só carregar o dado e vai atachar ele aqui e vai colocar o que é o seu x e o que é o seu y. Dando o exemplo diretamente da tarefa. Tá? Você vai atachar, vai construir, você pode diretamente construir o arquivo S, vcont de controle e uma outra coluna vin de inibidor. Pode fazer desse jeito, não tem problema nenhum. Aí quando você vier aqui no estúdio, você coloca o nome, você carrega como a gente carregou o nome do arquivo, dá o nome do arquivo, aí você coloca x vai ser igual a s e y vai ser igual ou vcont ou vint ou vinib, tanto faz, depende do que você for analisar. Tá? O peso você não vai colocar, coloca a linha que você quiser, você pode trabalhar com subconjunto, depois eu explico, e aqui tem o ajuste. Tá? Esse ajuste aqui, eu escrevi aqui, ó, o ajuste é automático, você não precisa fazer nada, você só faz aqui em cima, o ajuste é automático. O que você precisa fazer é selecionar o tipo de ajuste. Então você pode selecionar um ajuste linear. Tá? E aqui você tem todo o ajuste linear que ele vai fazer. Ou você pode, ele estava pré-selecionado aqui com um ajuste polinomial. Ou um ajuste múltiplo, de regressão múltipla. E aqui você tem exportação dos resultados. Então os resultados eles são exportados tanto os dados do ajuste, né, a inclinação, aquela tabelinha do R, como uma tabela, um arquivo separado. Se você quiser montar num outro programa como Excel, se você quiser montar a curva de pontos experimentais e a curva sobreposta, por exemplo, desses pontos, tá bom? Tá? É só isso. E no final ele sumariza. Bom, então botar para funcionar. Como é linear, não é polinomial, não me interessa essa sequência de informações. Então eu vou colocar, lembra que o R, assim como o MATLAB e outros programas, você tem um comando normalmente para você transformar linhas de operações em comentários. Isso aqui foi transformado em comentário, não vai fazer mais nada. Mas eu quero a linear, então eu vou liberar a linear. Linear é aqui, ó. Essa linha plota os dados, como está escrito. Essa linha executa o comando, tá bem? Essa linha plota os resíduos. E essa linha aqui é a linha do ajuste propriamente dito. Então, está aqui montado, tá certo? Então, eu carreguei, eu disse quem é meu X, quem é meu Y. Eu quero uma cor azul, não estou colocando nenhum peso e também não estou colocando nenhum subconjunto de dados, tá certo? Isso aqui, como eu disse, é automático, você não precisa fazer mais nada, então vamos lá. É só, deixa eu colocar tanto faz você colocar a visão do plot ou não, você só seleciona e manda executar. Bom, aqui ele mandou executar, ele mostrou para mim, deixa eu ver. Ah, tá. Eu pedi para ele fazer o plot do resíduo. Já vi. Eu vou mudar aqui uma coisinha, quer ver? É bom porque essas coisas são interessantes a gente fazer. Não tem problema ficar desse jeito não. Vou fazer de novo. Tá aí, ó. Regressão linear feita automaticamente, tá? Não precisamos fazer nada. O que eu fiz agora foi só um ajuste no script para ficar mais fácil a visualização. Vocês têm aula de bioestatística com acho que é a própria Dani, mas não é bioestatística, tem outro nome, não tem? Tem. Experimentos, não sei o que experimental, não tem? Vocês são obrigados, é disciplina obrigatória. É não sei o que experimental. Acho que não, porque eu já olhei as obrigatórias e não tem nenhuma cada dia. Ah, então tá. Eu sei que tem uma disciplina, normalmente costuma ser obrigatória nos programas de pós-graduação,
É uma disciplina de como que você trabalha com dados, né? É o que vocês tiveram como bioestatística, por exemplo, na faculdade, né, na universidade. Na pós-graduação eles colocam essa bioestatística de forma prática, voltada para o trabalho da bancada mesmo, sabe? Mas, Oi? Não, pode, Chico, à vontade. Se quiser se apresentar aqui, meus alunos estão aqui, é meu filho do meio. Mamãe, não sei. Vamos lá. Mas você viu, então, imaginando que você tenha pego, eu detesto falar pego, mas é o correto, né? Você tenha lá uma coluna, em vez de ter essa coluninha aqui, ó, você tem a coluna lá S e V, V controle, V inibidor. Então, carregou ali, jogou ali, tá? Jogou, não esquece de atachar, isso aqui é muito importante, carrega os dados. Importantíssimo. Carrega os dados, importantíssimo. Tá? Aqui você escolhe a variável independente, né? Novamente, você escolhe seu x, escolhe seu y, o erro só se você quiser. Então, o único trabalheiro que você tem, eu não quero azul, eu quero vermelho. Tá, red. Tá. Cuidado, tá? Porque certas coisas ele vai interpretar de forma diferente. Pronto, tá verde, tá? Aliás, tem um outro jeito que dá para fazer aqui, inclusive o tipo de linha, se é linha pontilhada, se é linha não sei o quê, mas acho que o que você está querendo é uma coisa mais prática. Mas eu posso ver o negócio do tipo de linha. Vou até colocar aqui como comentário, ver o tipo de linha, ver o tipo de linha. Ver o tipo de linha. Tem um jeito de você colocar contínua, dotted, sei lá, essas coisas assim, tá bem? Isso aqui a gente fez, esse ajuste a gente fez nesse conjunto de dados, tá certo? Beleza. E a gente fez por regressão linear, tá bem? Nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, pode me falar. Então você não mexe com nada que está para baixo aqui desse script. Não precisa mexer com nada que está aqui embaixo, tá bem? Nada, nada, nada. E ele exporta esses resultados. Então essa regressão, veja que a regressão apareceu aqui embaixo já com os dados, né? Então essa aqui é a minha inclinação. E esse aqui é o meu intercepto. Quando me perguntou, por exemplo, isso aqui é o erro padrão. Se fosse. Não perguntaram nada. Esse aqui é o erro padrão, que normalmente quando você vai publicar, você vai lá, média igual a tal, mais ou menos tal. Então, mais ou menos tal está aqui, né? Então, por exemplo, aqui diz que no intercepto o erro foi até baixo, 1/8 mais ou menos do valor, né? E na inclinação ele foi 1/5 do valor. Foi um bom ajuste. Você vê que ele tem aqui, ó, esse aqui é o R-square. R-square é o R quadrado, coeficiente de determinação. Está em 0,91. Então não é um ajuste ruim, é um ajuste razoável, tá? E se eu for agora procurar os arquivos gerados aqui embaixo, eu preciso primeiro localizar onde que ele gerou isso aqui, ó. Espera aí, deixa eu localizar aqui. É 18 de junho. Qual que é o meu... onde que ele está o diretório é esse aqui, né? Então, deixa eu ver onde está o diretório. O diretório está em van 17 junho. Tá, van 17 junho. Então tá, van 17 junho. Tá. Van 17 junho. Vai. Bom, aqui parece que ele enxergou quando eu puxei lá, mas não enxergou aqui. Então eu vou caçar onde que estava esse diretório aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Era van 17 junho, então é PESP, Rafael, Paper, Van Hoff, van 17 junho. Aqui, ó, van 17 junho, achei. Esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Você está enxergando? Essa aqui é a tabela, a mesma tabela que é vista aqui, ó. Então ele deu a tabela, tá? A mesma tabela que foi vista aqui, automaticamente ele já joga essa tabela. Cadê a bichinha? Ele já joga essa tabela para você guardar. Você deve, se você gerou uma tabela de interesse e você quer guardar, muda o nome. Coloca um outro nome que você queira para a tabela. Por quê? Porque se rodar novamente esse script, ele vai sobrescrever o resultado na tabela anterior, tá certo? E deixa eu ver aqui. Tá lá, tá bem? Então tá, beleza.
Então ele te dá o resultado. Engraçado, esse daqui que eu não vi, esse Y prévio, esse aqui eu não vi. Não sei se alguém viu. Deixa eu ver. Eu não estou vendo esse Y prévio aqui, ó. Não estou vendo esse Y prévio, não. Sim. Oi? Tá aí. Tá aí? Tá aí, ó, bem. Gente, aqui, é mesmo, ó. Y prévio, ó. Y prévio, obrigado, viu? Tô acordado desde as 3h44 da manhã mexendo com artigo também. Ó, Y prévio é isso aqui, ó. Pum. Isso aqui é uma planilha que eu gosto muito, tá? Que ela é gratuita também. Ela se chama Opa, vou colocar em letras garrafais que fica maior. Aliás, não precisa colocar em casa, é só vir no help da bichinha, né? Chama-se Gnumeric, tá vendo? Ela é gratuita, tem para Windows. Eu acho ela muito mais fácil para você, por exemplo, visualizar dados rápidos do que o Excel. Porque eu não uso só o RStudio. Eu uso o R muito para fazer cálculos, scripts que são mais elaborados, coisas que demandam aquilo que eu mencionei para vocês numa outra conferência, que é chamada pesquisa reprodutiva. É quando você, daqui a 2 semanas, quer pegar uma análise, só que se você for pelo Excel, você não sabe como é que o negócio foi gerado às vezes. E pelo RStudio você coloca comentários, você consegue fazer, eu quero fazer só o gráfico, eu não quero fazer análise. Não, eu quero fazer só análise, eu não quero fazer o gráfico. Você vai selecionando e você vai fazendo, né? Então isso aqui chama Gnumeric. Ela é muito simples de você trabalhar, quer ver? Ó, se eu pegar aqui, ó, eu pego X, ó, X, Y, só selecionei, ó, X, Y e aliás, esse negócio, como ele exporta, esse aqui é o X, esse aqui é o Y, esse aqui é o ajuste. Se eu só clico aqui nesse botãozinho, ó, ele já me diz, ele já me diz mais ou menos qual que é o perfil do gráfico. E se eu jogar aqui, eu tenho, ó, tá vendo? Em azul eu tenho os pontos experimentais e em rosa, sei lá que cor que é essa, eu tenho os pontos teóricos, tá? Então isso aqui você pode, como eu disse, é interessante você ter, por exemplo, esse arquivo, né? Esse arquivozinho, cadê o bichinho que eu perdi? Aqui, né? Esse arquivo que é gerado automaticamente pela regressão, para você poder ver, se você quiser desenhar esses dados num outro aplicativo, mesmo Excel, se quiser explorá-los, tá? Então é isso, esse aqui é um exemplo de um linear. Antes de passar para o não linear, eu vou dar um exemplo de um polinomial. Inclusive, um dos resultados que se tem na superfície de resposta costuma ser um polinômio tridimensional. Em vez de usar esse dado, em vez de usar esse dado, eu vou puxar um outro dado, então. Eu vou puxar esse dado aqui. Então, como é que é? Tá, vou puxar esse dado aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. Tomara que seja esse. Ó, esse dado aqui é mais ou menos a mesma porcaria, tá? Só que se a gente observar, ele tem um número maior de pontos, né? Enquanto esse aqui tem poucos pontos, esse aqui tem mais pontos. Mudou talvez aqui também a informação do KA, que virou aqui KD, por exemplo, né? KA que virou KD. Então, vamos fazer a regressão novamente. O meu parâmetro agora, ele chama-se, o meu arquivo chama-se 18all. Então, esse aqui vai chamar 18all. Eu só faço isso aqui, ó, 18all. O x e o y, um é o invt e o outro é ln de KD. Então, beleza, daqui eu vou mudar para ln de KD. Só isso, não preciso fazer mais nada. Beleza? Então, eu vou tentar agora jogar. Selecionei tudo, jogo, olha lá. Mais uma vez, ele pegou agora outros dados, fez a regressão automática aqui, ó, já tem os parâmetros diferentes. Se eu observar aqui o arquivo gerado, está aqui o arquivo gerado, ó, com os parâmetros diferentes, ele automaticamente gerou também um novo quadro aqui, ó, com o número maior de pontos, também que eu não estou mentindo, né?
gerou um novo quadro com esses pontos previstos e eu tenho uma regressão linear. Tá vendo? Só que ela tá porca, né? Por que ela tá porca? Porque ela tá linear, né? Na verdade, se você observar esses pontos aqui, eles se encaixam muito mais em um perfil de curva, né? Do que de um perfil de reta. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar. A gente vai descer aqui. Agora eu quero colocar uma cor purple. Yes! Como é que sai? Fica bonitinho? Deixa eu ver. Mais ou menos. Sim, ver o tipo de linha, também tem outra coisa que a gente pode fazer. Ver a espessura da linha. Espessura da linha. São frescurites, mas que elas podem ficar aí como valores padrões, né? Default, que você só muda se quiser, entendeu? Você muda se quiser fazer uma espessura maior ou menor, uma linha pontilhada em vez de uma linha contínua. São frescurinhas que podem ser interessantes. Aí é o seguinte, eu quero polinomial. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses comandos todos aqui lineares. Essa é a parte chatinha, uma das partes chatinhas, né? Eu transformo esses comandos lineares todos em comentários, tá? E abro a regressão, abro as linhas de comando para o ajuste polinomial, beleza? E abro a linha de comando para o ajuste polinomial, tá? Sim, uma coisa que eu esqueci de mostrar. Bom, eu mostro aqui nesse outro. Não tem problema não. Que é essa tal de análise de resíduos. Não, já está aqui embaixo. Esse está aqui embaixo, só para o linear que não estava. Esse já está aqui embaixo. Que é esse plot de resíduos, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui é uma linha de comando. A única coisa que você vai fazer quando você quiser colocar um polinômio é simplesmente mudar isso aqui, ó, a ordem do polinômio. Então vamos dizer que eu quero um polinômio de ordem 1. Polinômio de ordem 1 é a mesma coisa que uma linha reta. Então se eu der isso daqui e pedir para rodar, ele nada mais fez do que a mesma coisa, tá vendo? Agora se eu der um 2 aqui, ó, e pedir para rodar, ó como já muda. Tá vendo? Agora eu já tenho um polinômio. Se eu der um 3 aqui, ó, e pedir para rodar, olha como ele já vai ajustando. Tá vendo? Eu não posso dar números muito elevados. Por exemplo, eu vou dar um 5 aqui, ó. 5 ele fez. 5 ele fez. 5 ele conseguiu fazer. Vamos colocar 9, só de graça aqui, ó. Aí, ó, embaixo apareceu, ó, deu erro. Por que que deu erro e por que que ele não conseguiu ajustar? Porque eu estou pedindo um polinômio de 9 graus. 9 graus significam A, B, C, D, E, F, G, 9 vezes mais o intercepto. Portanto, são 10 parâmetros. Eu não posso fazer uma regressão de 10 parâmetros se eu só tenho 7 elementos para fazer. No máximo que eu vou conseguir fazer é 5. Acredito que até 6 eu já não consiga, quer ver? Ó? Se eu tentar fazer agora em 6, talvez ele não faça, não sei, vamos ver. Não, ele conseguiu fazer, ele ainda conseguiu fazer. Só que olha como é que fica o erro aqui, olha, ele não achou nenhum parâmetro de erro dos resultados, ó, não achou nenhum parâmetro de erro nos resultados, porque não conseguiu simplesmente fazer, falou, cara, você tem poucos pontos, se eu baixar a bola para 5, agora eu já tenho um R quadrado bacana e já começam a aparecer erros, ainda que esses erros que estão aparecendo aqui, dá para desconfiar, porque são erros muito iguais, né? Então, se eu baixar aqui a bola para 3 graus, eu tenho uma regressão que não mudou muito aqui, ficou boa. E aqui, até que esses erros aqui também não baixaram muito, mas é mais confiável, vamos dizer assim, entendeu? Então eu tenho como fazer essa regressão. Utilizando esse script linear, eu faço uma regressão polinomial. E os dados são gerados do mesmo jeito, ó. Aqui, ó, que ele acabou de gerar os dados da polinomial de terceiro grau e obviamente, não, isso aqui é outra coisa, isso aqui são dados meus aqui. E obviamente quando eu venho ypred aqui, eu tenho os ajustes que foram feitos também para você reproduzir em outra situação. Tá legal? Então, esse aqui é do linear. Então, 10h52, ainda falta falar do não linear e da aula de carboidrato, mas vamos lá, vamos que vamos. Uma última coisa que eu queria mostrar aqui é que você consegue trabalhar com subconjuntos. Tá? Aqui o subconjunto está como nulo. Ora,
vamos dizer que eu não queira fazer o ajuste nesses pontos todos. Eu quero fazer o ajuste somente do terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ponto, tá? Eu quero fazer só esse. Então você vem aqui, ó, como está aqui a instrução, ó, coloca o ponto inicial e o ponto final. Bom, então eu vou colocar do terceiro até o quinto não, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tá? Então vai ser do terceiro até o sétimo. Só aqui ele tinha que ter feito, não fez. Aqui ele tinha que ter feito, não fez. Não gostei disso não. Já sei. Esse negócio do subconjunto, por enquanto, eu vou colocar aqui linear, tá? Linear. Esse negócio do subconjunto, acho que está operando só para linear. Se não, vejamos. Vamos voltar aqui para... porque as linhas de comando são diferentes. Se não, vejamos. A gente vem aqui para ajuste grau 1. Aliás, minto, não pode ser por aqui. Vocês raramente vão trabalhar com regressão polinomial. Com regressão múltipla, então, mais difícil ainda. Mas linear é mais comum, né? Linear é bem mais comum. Então vamos liberar aqui a linear de novo. Pay, pau, pay, pau, pay. Tá? Vamos liberar a linear de novo. Ele fez o ajuste, tá certo? Mas eu acho que eu quero que ele faça então uma reta só do quinto até o nono ponto. 5, 6, 7, 8, 9. Do quinto até o nono ponto. Então beleza. Então agora sim, eu venho aqui no subconjunto e faço do quinto até o nono ponto. E ele fez o... tá, porque está invertido. Está invertido. Desculpa, está invertido. É porque na tabela aqui, ó, você já viu uma tabela de números que começa no maior e depois termina no menor? Essa é a minha tabela. Tá? Por isso que está com inv aqui, ó. Começou no maior e terminou no menor. Então, na realidade, quando eu estou pedindo os pontos do terceiro ao quinto ponto, né? Terceiro ao quinto ponto, eu estou pegando esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, né? 33, até o quinto, que é esse aqui, ó, 30. Então, eu estou fazendo de trás para frente. Então, tá vendo? Ele fez essa regressão por causa disso. Tá? Então, não é erro do script, não. É que meus dados é que estão invertidos por causa de um problema específico lá de dados nossos lá, tá bem? Mas veja que você pode escolher. Então isso significa que na prática, se eu quisesse escolher esses daqui, eu teria que inverter, né? Então se eu quiser escolher, agora eu quero escolher, então vamos ser do 2 ao 9. Aí, tá vendo? Tá? Então, 10,55, né? Ainda falta mostrar a não linear para vocês. Mas veja que com isso daqui você consegue brincar bastante com os seus dados de bancada, só tendo cuidado de observar isso aqui, tá? E o cuidado de carregar os seus dados aqui, o resto é automático. Você escolhe a cor da linha só e o subconjunto que você deseja. Certo? Vamos usar esses mesmos dados aqui. Bom, não sei se dá para usar esses mesmos dados aqui. A não linear eu passei para vocês aqui, tá? A não linear. Então, vou salvar ela com outro nome também. Meu Deus, não é esse não. Salvar como não linear VC19. A não linear está aqui, ó, VC19. Salvei com esse outro nome. Nessa não linear, eu consigo fazer curvas. Então, para isso é melhor eu buscar um lugar melhor para fazer essas curvas. Deixa eu ver aqui, files. Onde é que estão meus arquivos? Por exemplo, uma curva começa daqui, ó. Vou carregar uma curva começa daqui. Então aqui eu tenho os meus dados novamente carregando. Aqui eu tenho erro, tá vendo? Coluna de erro, quer dizer, um erro experimental que foi obtido em laboratório, por exemplo, tá? Então eu tenho, beleza. Então eu tenho aqui, essa aqui podia ser, eu podia pegar uma outra, hein? Pegar uma outra, pegar uma maior. Pegar da minha isotermazinha aqui, ó. Essa isotermazinha aqui que tem bastante, um monte de dado aqui na isotermazinha. Aqui, ó. Isso aqui é a concentração de um reagente, isso aqui é a medida obtida no espectrofotômetro, um aparelho, isso aqui é o erro da medida. Tem bastante dado aqui, tá vendo? Beleza.
Vamos apagar outros dados para a gente não confundir, né? Quando eu apago aqui, diferente de programas como o Orange e o Excel, quando eu tiro ele daqui, tirei, não tirei? Ó, tirei daqui. E vou tirar também o linear agora. Eu não tirei, de fato, do ambiente de trabalho. Olha ele aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ele está aqui ainda. Então, quando a gente deleta isso aqui, ele tem um aspecto apenas visual, ele não tem um aspecto, vamos dizer, de você eliminar o dado. O dado continua lá, tá certo? É por isso que às vezes... Perdão? Para mim ficou mudo, não sei se para os outros ficaram também. Saiu da tela do R. Para mim também ficou. Aqui também ficou, Milena. Agora voltou? Voltou. Só tem embaixo, mas... Compartilhamento não voltou? Não. Então eu vou ter que compartilhar novamente. Deu algum pau aqui. Deixa eu ver aqui. Ele compartilhar não disponível. Talvez as portas estejam bloqueadas. Quê? Não disponível. Talvez as portas estejam bloqueadas. Como assim portas bloqueadas? Tá. Vou fazer o seguinte.